como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Naquele tempo disse Jesus: vocês ouviram o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos do vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, eu quero, antes de pensar nesse tema, o ser perfeito, eu quero pensar com vocês o seguinte: até aqui, audível, compreensível o que nós estamos falando? Eu fico preocupado porque eu saí de um lugar longe, distante, como vocês sabem que é longe e distante, para estar em comunhão, né? Para que a gente possa descobrir aquilo que é real na gente. A ilusão vocês já estão vivendo às vezes, eu também vivo. E aí a gente chama, o Senhor chama a atenção para que a gente volte àquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, que é o amor de Deus em nós. Então depois eu pediria, Anderson, colocar uma caixinha com alguns papéis, se alguém quiser
tiver dúvida, vocês escrevem e aí eu quero responder. Porque não gostaria que vocês ficassem em dúvida. A dúvida, ela é boa até um certo ponto, mas depois ela aumenta a neurose. Entenderam? E aumentar a neurose não é uma coisa boa, não. Por quê? Porque a neurose, ela é fruto do quê? Da dúvida. O meu inconsciente quer e eu tenho que decidir. Ele exige algumas coisas de mim e eu tenho que tomar uma decisão. Ou quero ou não quero. E se eu não tomar uma decisão, a minha vida fica comprometida. Entenderam o que eu estou falando? O inconsciente, ele está querendo o tempo todo. Ele é a pulsão que exige uma série de situações da minha vida. O inconsciente, onde ele está em mim? Não sei. Mas ele está agindo o tempo todo. E ele exige algumas coisas da minha vida. E às vezes eu não consigo responder. Só que para eu poder responder, eu tenho que decidir. A vida é feita de decisões, de escolha. Porque senão, como eu falei, a gente acaba se tornando um biruta. Vai para lá, vai para cá, não sabe o que quer. E já que a vida é feita de escolha, eu preciso fazer escolhas. Porque senão vocês vão se dar mal na vida e depois vão ficar culpando alguém. E ninguém tem que culpar ninguém. Ah, padre, eu não estou bem na minha vida, não está dando muito certo, não estou dormindo bem à noite, estou com algumas dificuldades. O que está acontecendo? São escolhas que você está fazendo. Alguma coisa está te preocupando. Alguma coisa está fazendo você perder o prumo, perder a sua identificação. Então a gente precisa voltar. Lembra-se daquilo que eu falei? Cuidado com a ilusão. Tudo que foge o real é ilusão. E aí eu posso ficar enganando-me. E eu não quero viver uma vida enganada. Porque quem mente para si mesmo é porque está na dúvida. E a dúvida acaba gerando o quê? Angústia. São sentimentos. Ninguém é para viver na angústia. A gente está aqui para ser alegre. E torna a dizer, alegria não significa ausência de problemas. Porque quando você é forte e corajoso e você sabe o que quer, você enfrenta. É como a morte. A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu vou morrer. A única certeza que eu tenho por hora. E vocês também. O resto são incertezas. E se a única certeza que eu tenho é a morte, e eu não penso nela, significa que eu estou sendo inconsequente. Porque pode acontecer quando a gente menos espera. Não é vontade de Deus, lógico. Mas acontece, né? Acontece. Eu vejo, outro dia tem um menino de 8 anos que surgiu um tumor, células complicadas, né? Surgiu um tumor no cérebro, o menino, uma dor de cabeça. A família ficou desesperada porque o menino não tinha nada. Surgiu a dor de cabeça, quando menos esperou, foi fazer uma ressonância magnética, morreu logo depois de 2 dias. E aí onde estava Deus? Do lado dele, angustiado porque não era isso que ele queria. Lógico. Mas você podia fazer, mas Deus não podia mudar. Mas olha, Deus nunca é contra aquilo que é gerado pela própria natureza. A natureza está sendo agredida por pessoas que odeiam, por pessoas que vivem na ilusão. E aí nós somos vítimas de toda essa situação. Como eu já falei para vocês no Holocausto. Uma cabeça patológica, uma cabeça doente, que matou tanta gente, nunca foi a vontade de Deus. Porém, o que me alegra é que desde lá dos primórdios, vocês lembram quando Herodes ficou sabendo pelos reis magos que havia nascido o rei dos judeus? Lembra disso? Né? Eles estavam procurando Belém, Belém que significa casa do pão. Jesus nasce na casa do pão porque ele é o pão. Ele é o pão descido do céu que alimenta-nos, por isso que eu me alimento dele. Eu me alimento para que eu não desista, não pereça, mas é o meu papel agora, na constituição do meu sujeito, para viver em relação e viver uma vida nova. Bem, e quando ele chegou e perguntou a luz, sumiu, a estrela sumiu. Por quê? Porque onde tem mentira, poder, não tem luz. Se vocês estão sem luz, é sinal que tem alguma coisa errada aí. Porque a luz é constante na vida de vocês. Ela é presença constante. E quem é orientado pela luz não tem medo das trevas, porque a luz acaba com as trevas na hora.
Se você entrar numa sala escura, um simples fósforo ou uma isqueira é suficiente para iluminar tudo, dá para ver tudo. Pelo menos não dá para ver tudo, mas você se situa na hora. A luz acaba com as trevas na hora, e Jesus é essa luz. E você também é uma luz. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não é assim que Jesus fala? E ao mesmo tempo, você segue Jesus, ele olha para você e fala assim: você é sal da terra e você é a luz do mundo. Ele não quer que você perca a sua identidade para segui-lo. Ele quer que você seja luz e que você seja sal. Olha a vocação da gente. A luz já não existia mais em Jerusalém. E aí foram perguntar: onde que deveria nascer o rei? Onde deveria nascer? Aonde? Em Belém, de Judá. E Herodes, o que ele faz? Vão lá, descubram onde está esse menino e traga a notícia para mim, porque eu vou adorá-lo também. Só que Herodes não queria adorá-lo não, né? Só que o que aconteceu? Os magos foram, os reis magos foram, encontraram-se, adoraram o menino, ajoelharam-se diante dele. Olha que lindo, hein? A gente só adora e se ajoelha diante de Deus. E estão diante de Deus, um menininho. Desculpa dizer coisa de louco, né, Bárbara? A gente tem um Deus que se fez homem. A nossa cabeça não entende isso. A minha talvez entenda, a sua entenda, de todos nós entendemos, mas o mundo não entende isso. Como que pode nascer um menino que criou o céu, criou a terra, porque tudo fora criado por ele e para ele. Ele estava em Deus. No princípio era a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito pela palavra. E de repente você encontra com um menino colocado numa manjedoura. Aonde? Aonde os animais comem. Cheiro de excrementos de animais. É esse Deus que nós amamos. É esse Deus que se fez o último do último dos últimos dos últimos. Eu nunca vi ninguém ser colocado numa manjedoura diante de uma estrebaria. Vocês já viram isso, alguém? Ele foi. Para ninguém dizer que ele era privilegiado. Ele se fez humilde, se despojou. Isso na teologia a gente chama de gnose. Gnose significa esvaziar-se a si mesmo. Ele que era o todo, se fez o nada para fazer você o todo. Meu Deus, ele se fez um de nós para que ele, sendo humano, eu me tornasse divino. É muito bonito isso, gente. Pelo amor de Deus, é perfeito isso. Ele se tornou homem para que eu pudesse ter esta centelha do divino em mim, para que esse perfeito estivesse em mim, porque sou feito a imagem e semelhança de Deus. Mas acontece que daí os magos receberam a notícia: não voltem para Jerusalém, não voltem pela mentira, voltam por outro caminho. Quando vocês descobrem a verdade, vocês não voltam mais pela mentira. Uma vez que descobriram Jesus, por que eu vou viver na mentira? E vou viver fora da realidade? Agora a vida tem uma expansão, tem um significado profundo demais, e eu vou viver limitado? De jeito nenhum. Aí que vem o que eu queria dizer. E o que aconteceu? Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A vida fora ceifada para manter a vida. Então, sabe o que me alegra com tudo isso, Bárbara? Me alegra que a vida foi dada para proteger Jesus. E esse Jesus também deu a vida para nos proteger. Essas crianças todas que morreram, e como diz a palavra, Raquel, ela não quer ser consolada porque seus filhos não existem mais. Não diz assim a palavra? Né? Só que essas vidas que pouparam a vida de Jesus, essas vidas estão nas mãos de Deus. Por isso que eu não tenho medo da morte, porque a morte fora vencida por Jesus. Não tem significado mais a morte para nós. Nós entramos no mistério da vida. Da vida.
Então aqueles que morreram foram para estar vivos. Eu não estou vivo somente aqui. Quem coloca a sua esperança em Jesus para essa vida, como diz o apóstolo Paulo, vai ficar desiludido. Porque aqui é problema mesmo. Aqui é dificuldade. Né? Aqui a gente tem que enfrentar a realidade. Vai achar que você está dentro de um saquinho de plástico e vai ficar protegida? Não, a gente está sujeito a uma série de situações. Mas a minha fé, a sua fé, a nossa fé é muito mais impetuosa, muito mais forte, corajosa. A esperança está em nós. Então, portanto, nós não temos medo da morte, porque a vida é muito mais forte. O amor é mais forte. O amor ninguém consegue matar. Então, quando a gente pensa nesse tema, que a própria palavra vai dizer, sede perfeito, como eu e o Pai somos perfeitos. E aí você começa a retomar a história e dizer assim, a perfeição não precisa ser criada, ela já está dentro de você. Só que o Espírito Santo é que vai ajudar agora você a tirar aquilo que está impedindo da perfeição. Entendam isso, guardem bem isso. Eu não preciso buscar aquilo que já está em mim, só que tem alguns equívocos, tem algumas mentiras, tem alguns enganos que está fazendo me perder no meio da realidade. Vou fazer uma comparação. Já viram falar de Michelangelo, não viram falar? Michelangelo foi um grande escultor. Né? Ele pegava um bloco de mármore e esculpia imagens belíssimas. Pietà, Moisés e Davi, perfeitos, perfeitos. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver, um dia vão ver talvez, mas pode entrar na internet, você vai ver uma coisa assustadora. E perguntaram para ele, Michelangelo, como que você consegue esculpir? Como que você conseguiu fazer Davi, Pietà, Moisés, seja lá o que for? Como que você conseguiu? Porque quando ele fez Moisés, é de uma perfeição que quando ele terminou, diz a história, portanto documentada, ele pegou um martelinho, ele bateu no joelho de Moisés e dizia, parla. Era tão perfeito que faltava falar só. Só faltava falar. De tão perfeito que era. Mas aí como que alguém vai dizer, mas como que você conseguiu fazer esse perfeito? Ele falou, o perfeito já estava no bloco de mármore, eu só tirei os excessos. Estão entendendo isso? O perfeito já está em você, Bárbara. Eu só vou tirar os excessos. E aí eu descubro a Bárbara. Eu preciso tirar os excessos. E quem tira de mim? O Espírito. O Espírito Santo é o advogado. É Ele que trabalha em mim. É Ele que vai me fazer lembrar que eu sou feito imagem e semelhança de Deus. E que tem um perfeito em mim. Mas isso não é pretensão, não. É missão. É vida. É verdade isso. E eu não posso me esquecer que tem um monte de coisas gerando na minha cabeça, mentiras, ilusões, ganância, poder, e eu preciso arrancar tudo isso, e quando eu tirar os excessos do mármore, vai aparecer o Paulo, vai aparecer vocês, porque se você olhar para o espelho, você pode não descobrir você, porque o espelho não é você, ele está apenas refletindo aquilo que você está vendo. Dá para entender isso, não? O espelho é você? Não, ele está refletindo o que você é só. Né? Quer dizer, refletindo uma aparência. Mas lá dentro, se a gente pudesse olhar lá dentro da gente, né? Eu acredito que nós iríamos ver muitas coisas boas. Mas a gente não olha para dentro, a gente só olha para fora, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. A sabedoria está dentro de você. E aliás, foi a grande praga dos deuses mitológicos que diziam, vamos esconder a sabedoria dentro do homem. A sabedoria que o faz corajoso, inteligente, que não deixa você desistir, que faz você compreender a dimensão da vida, que faz você compreender que apenas o amor é real. O resto é tudo mentira. Torna a dizer, e por que me envolvo na mentira? Por que me envolvo nessa realidade se a realidade é maior? Olha as minhas resistências, como eu sou resistente, como eu gosto de fazer coisas maquiando a realidade. Não é isso que me ajuda. A verdade vos libertará, diz Jesus Cristo.
E será que a gente consegue enfrentar essa verdade? Não sei. Então, vou dizer para vocês que o perfeito já está aí dentro de vocês. E o que está acontecendo é que talvez a gente não tirou os excessos. E vou repetir, quem é que tira os excessos é o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Porque a palavra veio para salvar, a palavra veio para resgatar o homem, a palavra veio para mostrar a dimensão do caminho. E ele nos prometeu que o Espírito Santo viria para que a gente compreendêssemos a dimensão, a profundidade, a riqueza desta palavra. E essa palavra, ela é puramente amor. Então o advogado, o paráclito, o defensor, é ele que está defendendo você o tempo todo. Eu não sei se vocês conversam com o Espírito Santo como a gente conversa com um amigo. Conversam? Conversar com o Espírito Santo. Porque, lógico, se vocês conversam com Deus, automaticamente vocês estão conversando com Jesus e com o Espírito Santo. É uma coisa única, né? Mas são três pessoas distintas num único Deus. É difícil talvez entender isso? Não preciso entender. Eu preciso viver. É que nem a vida. O que é a vida? Eu não sei o que é a vida, mas eu vou começar a entender a vida a partir do momento que eu vivo. No momento que eu vivo. Então eu diria assim para vocês, como muita gente me pergunta, padre, o que é a morte? Não sei. Eu vou tentar entender a vida, eu não acredito na morte, eu acredito na vida. Acredito na vida. Então eu vou tentar entender a vida. Depois vai acontecer a morte, vai chegar mesmo, você fuja ou não fuja, ela vai chegar. Não adianta você querer, né? Ela vai chegar o momento que você vai ter que enfrentar. Seja pelas suas contingências, mas quero voltar a essa realidade. Você é perfeito, você é perfeita. Somos seres perfeitos, mas muitas vezes não vivemos essa perfeição. Eis a questão, né? Então por isso quando o Gustavo perguntava, quem é perfeito? Alguém parece que respondeu, eu sou perfeito. Você acertou. Hã? Não, mas eu diria, você é também, porque você é feito imagem e semelhança de Deus. Você é, e todos nós somos. O problema são os excessos. Porque senão nós somos uma droga, pelo amor de Deus, não somos uma droga. Né? Não é isso. Agora, porém, o que ele perguntou, e eu acho que tem todo a ver com aquilo que nós estamos falando, tem uma ligação profunda. Que ligação profunda é essa? Essa ligação profunda de entender que se eu não estou me sentindo perfeito, é sinal que eu tenho um olhar diferenciado e errado para mim mesmo. Mariana, Jesus acabou com o pecado e a morte? Não, acabou, né? Não, estou brincando, acabou. Acabou, né? Ele acabou com o pecado, acabou com a morte. João Batista dizia quando Jesus passava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou o pecado. Acabou. E por que eu continuo pecando? É porque talvez eu olhe para Emanuele, é isso? Eu olho para você sem ter uma percepção sua sem amor. Quer dizer, eu estou tendo uma percepção errada, porque somente o amor é real. E se eu olho com esta verdade, eu vou amar você do jeito que você é. E o cristão está pecando quando ele olha para o outro sem amor. Eu não posso mais olhar para o outro sem amor, porque eu sou cristão. Porque eu fui redimido, eu fui salvo por Ele. Ele não quer que eu fique mais à mercê da escravidão antiga. Ele quer que eu tenha um novo olhar. Ele me curou da minha cegueira. Agora, se eu começar a olhar sem amor, ai, meu Deus do céu, eu vou ver só defeito nos outros, porque eu estou projetando os meus defeitos nos outros. Tudo aquilo que eu não gosto em mim, eu projeto nos outros. Lógico. A sociedade é projetiva, é um mecanismo de defesa isso. Se uma pessoa tem o vício de beber, ele gosta de beber pinga, qualquer coisa, lá no barzinho, lá no Brasil,
Porque aqui não sei se tem barzinho que vende pinga. Tem? Não tem, né? Tem? Tem. É que eu não vi isso, né? Mas enfim, lá no Brasil tem. Aqui todo mundo, aqui é santo, aqui não tem problema. Mas, lá tem barzinho que vende pinga. Então quem bebe pinga vai no barzinho. Porque lá todo mundo está bebendo pinga. Ele se identifica com o outro. Eles bebem. Porque, você está bebendo? Eu também posso. Toma uma aí, eu pago uma para você. Você acha que quem bebe pinga vai numa lanchonete onde está se bebendo refrigerante? Não vai. Não tem com quem ele se identifica. Me diga uma palavra antiga, Sebastião, que nós não usamos mais isso, parece que agora é muito preconceituoso isso, né? Mas é uma verdade, que é uma fábula do La Fontaine. Me diga com quem andas, que te direis quem és. Não é assim? Não dá para usar muito mais hoje, porque talvez você vá atrás de alguém para ajudar essa pessoa a ser diferente, você não é igual a ela. Então, de fato. Escutaram o que ele falou? Eu vou traduzir em outras palavras que eu conheço. Se você mexe com porco, come farelo junto. Né? Um pouquinho nessa linha. Então, por isso que toma cuidado com aquilo que a gente está vivendo. Se você anda com aquele tipo de pessoa, é que você se identifica. E se você fala mal de alguém, é porque aquilo que você está falando causa diferença em você. Vamos dizer, vou traduzir em palavras melhores, para compreensíveis. Se você está falando mal da sua amiguinha, é sinal de que aquilo que ela faz, você também já fez, mesmo inconscientemente. Não, eu não fiz o que ela fez. Nem que seja no pensamento. Senão você não falaria da pessoa. Você não tem direito de fazer isso. Por isso que ser cristão, meu irmão, é difícil, hein? Eu conheço muita gente lá no Brasil, que às vezes ser cristão para ele é deixar cabelo crescer, não usar não sei o quê, não usar calça comprida, essas coisas que vocês sabem. Desculpa, eu estou falando isso de maneira muito aberta. Ser cristão assim é muito fácil. Agora, identificar-se com o amor, respeitar o outro, amar o outro, como dizia Jesus Cristo agora. Vocês ouviram o que foi dito. Estou parafraseando. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se alguém fizer algo errado para você, não faça algo errado para ele também. É só quem ama que consegue viver isso. Agora, o sujeito, a gente assiste filme, novelas, tudo tem desejo de vingança o tempo todo. O fulano matou alguém, você não vê a hora que termina o filme e ele é sendo destruído. Que é o desejo de vingança. O mundo quer vingança. Jesus quer o amor. Quer o amor. É muito difícil ser cristão católico para valer. Ser cristão católico para valer, aonde esta perfeição está dentro de você, para que realmente o amor que é real possa surgir, olha, vai exigir bastante, e muito da gente. Não é atos externos, não. Porque tem muita gente que eu conheço, e aqui eu não quero ofender ninguém, mas eu conheço muita gente que reza o terço e não sei o quê, e não muda em nada. Não muda em nada. Atos de piedade não geram uma verdadeira espiritualidade, às vezes, na pessoa. Eu vejo gente que está na missa, na hora da missa, rezando o terço, mas não é hora de rezar o terço ali. É hora de estar em sintonia com a palavra, com a Eucaristia e com os irmãos que estão presentes. Como que eu vou na missa e estou falando mal de alguém? É impossível. Tem uma doença aí dentro, tem uma patologia, e a gente precisa curar essa patologia, tem que sair dessa situação. Por isso, você que é psicóloga, você sabe muito bem disso, que existe um teste, a gente precisa se conhecer. Eu falei para vocês de testes que procurem, por favor, mas eu estava falando no site da Canção Nova, tem teste de personalidade, de caráter. Vocês têm que se descobrir, vai buscando.
Mas assim de maneira muito serena, tranquila, sem fazer formação reativa. Porque a formação reativa, Bárbara, é o mentir para você me aceitar do jeito que eu sou. Mas eu não sou nada disso que eu estou falando para você. Meu Deus do céu, que hipocrisia isso. Para ser aceito no meio do grupo. Então a gente chega mansinho e tudo mais, mas não vai muito longe não, porque o perverso, quando se menos espera, ele mostra quem ele é. Ele finge até um certo momento, mas depois não consegue mais. E a gente não está aqui para fingir, a gente não está aqui para fazer da vida uma mentira. Nós estamos aqui para ter um Salvador. Não é vocês o meu Salvador, nem meu juiz, mas é Jesus o Senhor da minha vida. É Ele que está me salvando, me restaurando e fazendo entrar em contato com vocês. E tudo isso tem um trabalho, é um trabalho de Sísifo. Já viu falar de Sísifo, Malu? Que falava de o Sísifo era um sujeito da mitologia que ele tinha que empurrar uma pedra lá em cima da montanha. Quando a pedra chegava lá, ela rolava. Aí ele tinha que levar de novo. Ela rolava. E aí tinha que levar de novo, ela rolava. E assim por diante. O nosso trabalho também é de Sísifo, todos os dias. Mas oxalá que cada levada de uma pedra lá no alto da montanha a gente possa aprender com tudo isso. Porque a vida não pode ser uma rotina. Quem cair na rotina está perdido, né? Você fica perdido na rotina. Deus o livre. Se você for para a igreja e falar, mas de novo essa música? Não, não é de novo. Ela é renovada pela ação do Espírito. Se você chegar e falar assim, nossa, já entrei não sei quantas vezes nessa igreja de São Pedro. Não, sempre será uma única vez. Porque o passado já não existe mais. É só o presente. Então o passado já não existe mais. Hoje eu estou entrando. É como diz Heráclito, ninguém entra no rio 2 vezes. Porque pode ser que você entra no rio, mas aquela água que você entrou já passou há muito tempo e não vai ser a mesma água. Mesmo que seja o mesmo dia, a mesma hora, mas a água não é a mesma. Aquela água já foi há muito tempo embora, já está no mar. E a gente é assim também, tem que ser dinâmica a vida da gente. Não pode ser uma coisa estática, parada, não, tem que ser dimensionada. Então o terço que eu oro, os meus atos de espiritualidade, ou melhor dizendo, os meus atos devocionais, é para buscar uma espiritualidade profunda e viver uma vida melhor. Buscar tirar os excessos do mármore. Então torna a dizer, quando Michelangelo perguntaram para ele falou, perfeito já está ali dentro, porque o perfeito é Deus. E quando eu tirei os excessos do mármore, surgiu o que vocês estão vendo aí agora. Mas tudo isso porque o perfeito está dentro dele também. E aí você vai falar, mas como que Michelangelo fez aquilo e não consigo fazer? Isso é um problema seu. É a raridade. Isso é um problema de você com Deus. Né? Fazer o quê, né? Agora eu não posso ficar com inveja, com ciúme. Por isso que entrou a inveja, o ciúme. A inveja é sempre de 2 pessoas. Sempre envolve 2 pessoas. E o ciúme 3. Né? Sempre. Aí de repente você tem uma amiguinha, e essa amiguinha vai sair com uma outra amiga, então você está com ciúme dela. Por quê? Porque ela vai sair com a outra, pode ser que a outra tenha mais qualidade que você fica insegura, aí você tem medo de perder a amizade com ela, ela pode ser que ela veja, tenha coisas melhores do que eu, aí de repente eu vou perder a amizade com a amiga que eu tanto gosto. É insegurança sua isso. Estou falando de você, né, Bárbara? Estou citando um exemplo. Isso é ciúme, envolve 3 pessoas. Agora, inveja é falta de capacidade de busca, de ter. Eu vou lá na sua casa, nossa, que casa bonita, não sei o quê. Aí cria uma inveja. Eu já vi gente destruir casa, destruir assim, plantas, pela inveja. Olha o poder que tem dentro da cabeça da pessoa. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu não existo para o mal, eu existo para o bem. Mas se você inverter a força, que é a mesma energia, eu posso tanto amar como eu posso odiar. Isso é perigoso, muito perigoso. Mas é você que canaliza, é você que sublima, é você que coloca a dimensão da situação. Agora vai ficar com inveja? Você comprou um carro maravilhoso, que bom. Eu vou lutar também para ter um carro desse, muito bom isso. Por que não? Então, a inveja
ela mata mesmo, né? Não tenha dúvida. Caim matou Abel. E matou por quê? Por inveja. São significantes na nossa existência. Então, voltando um pouquinho o que eu estava falando para Carol. É isso, Carol? Que nós conhecemos os testes, né? E os testes ajudam muito a viver. Existe um teste chamado o teste do Rorschach. Lá em Sorocaba, onde eu moro, só tem um psicólogo que faz esse teste, mas é um teste projetivo que tapeia os meus mecanismos de defesa e eu projeto aquilo que eu sou. É impressionante. Se eu sou perverso, perverso. Se eu sou psicótico, vai provar. Ele criou uma coisa muito bacana, muito bacana. E os testes são muito bons, porque quando você vai para uma penitenciária, né? Eu trabalhei já em Fundação Casa, você sabe como é a antiga FEBEM, a gente aplicava muito o HTP, né? O que é o HTP? HTP, sabe o que significa? Vocês sabem bem porque isso é em inglês. Como que é casa pessoa. E árvore. Hã? Tree, então, HTP. Casa, árvore, pessoa. Você manda fazer esses desenhos, a pessoa entrega aquilo que ela é. Né? Mas são testes, Que tem margem de erro? Pode ter, mas a gente vê pelos traços, né? Os traços que vão, porque o inconsciente ele vai se revelando, e essas revelações que eu estava falando para a Carol e vocês, é para a gente se descobrir, não é para a gente ficar chateado, não. Tem todos os meios legítimos, eu preciso acreditar. Se eu estou com uma cárie, eu vou buscar a Fabiana. Fabiana, vitura meu dente aqui. Não é assim? Ou vocês mesmos vão tirar a cárie escovando o dente, ou várias vezes para ver se tira, não. Ou então, extrapolando. Lá em Votorantim, quando era pároco, tinha uma seita que disse que Deus colocava dente de ouro na pessoa, né? Então a turma ia embaixo da tenda lá e colocava dente de ouro. Deus colocava. E um dia a pastora foi num consultório odontológico de um amigo, e ela falou, Deus colocou um dente de ouro na minha boca. Ele falou, deixa eu ver. A hora que viu, falou assim, meu Deus do céu, se Deus colocou isso aqui, então eu sou muito mais perfeito do que Deus, porque era uma coisa muito mal feita. E eu falei, por que você não falou para ela isso? Aí eu fiquei com vergonha. Mas vergonha do quê? Você podia ter falado, mas Deus fez isso? Deus é um nome de alguém aí? Como que é, né? Porque tem muita gente que chama Theo. Tem alguém chamado Theo aqui? E Theo significa Deus. Só se tem essa pessoa, né? Doutor Theo, que é Deus, doutor Deus, né? Sei lá. Mas enfim, diante daquilo que a gente está buscando, irmãos, eu quero que vocês... sem pretensão, pelo amor de Deus, sem pretensão. Mas é um pouquinho dentro dessa dinâmica que a gente está falando. Olha, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. O que Deus quer? Que eu viva o amor. Que eu acredite nisso e que eu me deixe transformar. Então a gente foi pensando assim, olha, para quem vamos voltar? Para construir a casa onde Deus se declara como rocha, quer dizer, quem construiu a casa na rocha, quer dizer, quem construiu essa edificação em Deus é uma nova criatura. Venha o que vier, não me destruirá. Tempestades, problemas, dificuldades, vou manter de pé. Depois a gente pensou que o amor é Deus. Sim, somente Ele. Aí nós dizíamos que somente o amor é algo real. E agora a gente pensa o ser perfeito que já está em cada um de nós. Só tem que tirar os excessos. Eu quero repetir bem para vocês verem e perceberem se não tem excessos em vocês. Excessos do quê? De ilusão, de mentira, de má informação. Quanta gente recebe má informação dos outros? E eu vejo no nosso meio dos padres também, eu vejo informação que às vezes, outro dia conversando com uma pessoa dizendo,
o fulano falou para não sei quem, deu mal informação do fulano, o padre acreditou, Mas que não, nós vamos parar? Quando nós vamos parar? Será que a gente vai acreditando nas patologias dos outros? Porque tem gente que acredita naquilo que faz, né? E demais, e vive na mentira. Isso não é bom. Por quê? Porque vai destruir a você e vai destruir o outro. Por isso que outro dia, acho que eu falei aí na missa, e eu até pedi desculpa, porque quem fala mal do outro, é um ditado popular isso. Quem fala mal do outro, não presta. Porque quem fala mal do outro, é uma pessoa que não entrou na dinâmica da vida. E ela, se ela está falando mal para você, ela está falando de você também. Não se iluda. Ela não é sua amiga. É uma pessoa que tem atitudes perversas, é terrível. E aqui nós não estamos para ficar rotulando ninguém. Nós estamos aqui para tirar os excessos. Nós estamos aqui para trabalhar esse ser perfeito. Nós estamos aqui para revigorar o amor que é verdadeiro em cada um de nós. Pelo amor de Deus, eu tenho que sair daqui pleno do amor, pleno da minha consciência, da minha vocação, do chamado que eu estou à vida. Esta vida que está aí fora não é um engano, não é uma mentira. Os homens é que estão fazendo toda essa parafernália aí. Uma vez eu escutava de um juiz, falando nos meus ouvidos, Deus criou essa porcaria que é o homem, ele que dê conta agora. Eu falei, você está brincando o que você está falando, doutor? Isso aí não. Deus criou o homem. Se o homem se tornou essa porcaria, é os excessos dele. Se o mundo vai mal, é por conta dos homens, não é por conta de Deus. Deus não quer nada disso. Vocês já pensaram se impregnasse de fato o amor nas famílias, marido e mulher se amassem, se respeitassem, os filhos se respeitassem, se o amor dominasse, acabaria as trevas do mundo. Nós recuperaríamos aquilo que Jesus recuperou para nós já, que é o paraíso terrestre. Ele recuperou. Há um paraíso, onde você vive bem. E vou dizer de novo, hein? Viver bem não significa que você não tenha problema não, hein? Já vou falar de novo. Estou cheio de problema. Mas eu não tenho medo deles. Porque a solução é bem maior. Porque o amor é bem maior. Porque aquilo que o amor tem realizado, eu tenho visto situações assustadoras. Lá na minha paróquia tem, eu não sei se vocês já viram falar do Jean Vanier. Jean Vanier é um fundador da Arca Internacional. E ele fundou na França uma convivência de família com seres que têm rebaixamento intelectual. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, assim, aquilo que politicamente não é muito correto falar, é um retardo mental. Pessoa, porque é feio falar retardado, né? É muito feio. Fulano é retardado. A gente não deve usar esse termo. Mas que ele tem uma certa dificuldade, uma certa... voltado para um certo autismo, né? Porque o autista, ele cria o mundo dele. Eu não vou dizer, mas aqui pode ser que tenha alguns autistas aqui, de grau muito leve, porque você constitui o seu mundo. Oi? Então, ele tem o mundo dele. E sabe por que ele fez esse mundo dele? Que é um mecanismo de defesa dele. Ele criou o mundo dele. E ele vive dentro desse mundo, não é assim que ele vive? Ele está bem comprometido ou não? Ou ele se relaciona com você? Mas tem muitos avanços nessa linha terapêutica, viu? Pode ter certeza disso. Eu já vi muito autistas estar se reintegrado, mas é aquilo que você está fazendo. Abraça muito, beija muito, dá muito amor para ele, que eu sei que você dá. Mais ainda. Porque tem um ditado assim que diz, né? A solução para tudo é o amor. E se não der certo, ponha mais amor. Aumente a dose. Aumente a dose, que vai dar certo. Amor não mata ninguém, não. Excesso de amor não mata ninguém. É que nem excesso de água na planta mata a planta. Mas ser amado, não. Não, não mata. Por isso que eu estava falando no pensamento, né? Se você sabe que o amor é um antídoto contra uma situação e você está vendo que não dá certo, aumente a dose, sem medo de errar, que não vai se arrepender. Então eu estou falando isso porque eu convivo também com autistas, né?
E eu posso falar isso para vocês, a minha secretária da paróquia, ela é um pouco autista, mas muito leve, né? Que tem um nome da síndrome, Asperger, né? Asperger, porque o Messi, o grande jogador de bola, ele tem Asperger, que é um autismo. Ele tem o mundo dele. A minha secretária também, eu acho até bom isso. Sabe por que eu tenho ela na paróquia? Porque não tem fofoca na paróquia. Ela não faz fofoca de jeito nenhum. A mulherada vai lá, né? Ela não me escuta. Mas eu adoro, eu fico com ela lá, porque, sabe por quê? Inteligente, ela fez curso de psicologia, agora terminou psicologia, mas se ela sentar no meu carro, por exemplo, para conversar, eu preciso conversar com ela, daí eu tiro dela, mas ela não fala comigo. Então na paróquia, quem entra na paróquia para fazer fofoca, não vai fazer porque ela não fala, ela não responde. Porque a porta de entrada da fofoca começa na secretaria, né? E aí começa. Cadê o padre? O padre, mas como não está aqui? Mas escuta, ele quer que você quer que ele fique sentado esperando você aqui? Olha a frustração, olha a falta de amor aí. Sabe, a gente já está julgando, mas como ele não está aqui? Minha filha, não sei, vai perguntar para ele. Né? Mas não é assim? Aí começa aquelas intrigas, porque as pessoas não toleram frustrações. Elas chegam, querem ser atendidas na hora e tudo mais. Meu Deus do céu, eu vou em médicos lá em Sorocaba, tem médico que atrasa 1 hora e meia, e quando eu entro, oi padre, como é que vai? Eu tenho que ficar quieto, vou falar o quê? Tinham pessoas na minha frente, a gente tem que, é essa situação que a gente vive. Então a gente vai buscando a sabedoria, para a gente não se contaminar com essas situações mentirosas e de ilusão, porque senão a gente está perdido. E fora as coisas erradas que a gente vai fazendo, porque a gente está desatento às vezes, né? A gente tem algumas coisas que são desatentos. Outro dia eu levantei logo cedo, tinha que levar minha mãe fazer densitometria óssea. Aí eu cheguei lá no laboratório, cadê o documento da minha mãe? Cadê o pedido do médico? Mãe, fica quietinha aqui que eu vou lá em casa buscar. Aí atrapalhou tudo e eu, né? Aí como se Jesus falando no meu ouvido, levou, negão? Presta atenção no que você está fazendo. Bem feito por você, você não presta atenção. É isso aí, sair numa autoconfiança, não. Quando você vai sair de casa, olha o que você está fazendo. A gente vai ligado meio no automático, sabe como que é? Você liga o automático quando você vê. Não, o que você está pensando agora? Porque a nossa capacidade agora é estar em sintonia comigo ou estar pensando outras coisas. E a gente não consegue pensar 20 coisas ao mesmo tempo. Pode ser que quando eu falo alguma coisa, provoca uma fantasia dentro de vocês aí, né? Precisa tomar muita atenção com relação a isso, porque senão a gente acaba fazendo coisas que não existem. Por isso que eu chamo mais uma vez a atenção de vocês. Vamos voltar para aquilo que é real. Não deixem que o medo, que é a ilusão, a mentira ou outras coisas tomarem conta de vocês. Porque se tomar conta, vocês vão começar a viver uma vida mentirosa. A vida se torna uma mentira. E se a vida se torna uma mentira, eu posso comprometer a minha realidade de felicidade. Então tem que prestar bem atenção nisso. Então, nós somos seres perfeitos. O que está faltando agora de fazer a vontade de Deus? O que está faltando? É a adesão. Deixar que o Espírito, como eu falava agora, tire tudo aquilo que não é funcional. Não está funcionando, por que insistimos em ficar com aquilo que não é funcional? Está vendo que não vai dar certo e por que continuar insistindo? Não é certo. Então vamos ficar de pé e vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Senhor da vida que nos faça compreender pela ação do seu Espírito o quanto a perfeição já está criada em nós. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não posso perder de vista isso nunca. Acontece que talvez eu estou vivendo um ledo engano de existência, de ilusões e de fantasias.
Por isso, volto-me, Senhor, para o Teu Espírito, para que, iluminado por Vós, eu possa viver aquilo que é verdadeiro, não o que é mentiroso. E possa me deixar transformar e levar agora para a minha casa aquilo que é verdadeiro. Se chegar lá e começar a ver discussão, isso não é verdadeiro. Não vou me envolver na mentira, porque a discussão é mentira. Mas vou me envolver no amor. Cumula-nos, Senhor, com o Teu amor e protege-nos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, gente. Até mais.